Vocês sabiam que a Phoebe Thunderman, também conhecida como Thunder Girl, é mencionada em Henry Danger, o filme? Ou então que o Blackout, o super vilão que vimos no filme de HD, poderia ser o mesmo Blackout, aquele mencionado na série The Thundermans? Escondi seu chicote caso inimigos como Blackout. Ou que a trama de ambos os filmes, de Henry Danger e dos Thundermans, tem uma semelhança? Pois é, hoje eu vou comentar algumas referências de The Thundermans que eu notei em Henry Danger, o filme. Misericórdia do inferno. Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Luiz e pessoal, Henry Danger, o filme, foi promovido pela Nickelodeon junto do novo spin-off dos Thundermans, os Thundermans disfarçados. It's a bird. is that? It's a play. No, it's two super-powered Nickelodeon premieres. Só aí já temos uma conexão entre as produções. Além disso, os Thundermans disfarçados foi gravado na cidade de Vancouver, lá no Canadá, como Henry Danger, o filme, por exemplo. Isso não significa exatamente que ambos usaram os mesmos cenários para gravar, mas que o Canadá tem contribuído muito, pessoal, com as produtoras na questão de economizar dinheiro para o orçamento. Mas agora vamos às referências mais diretas. Tem alguns dubladores, por exemplo, que também já dublaram ou interpretaram personagens de Os Thundermans no filme de HD, como é o caso do narrador do filme de Henry Danger, que é o ator Daran Norris, que já interpretou, pessoal, o ex-comandante da Força T, da Força Z no caso, o Dirk Trumbull. Estou ansioso para vê-los usar o poder dos gêmeos. E atualmente ele interpreta o assistente virtual dos Thundermans no spin-off The Thundermans o Undercover, o Thunderford. Sorry to interrupt, but your brother Billy Thunderman is calling. Eu não sei se isso tem alguma conexão mais direta, mais profunda, mas provavelmente colocaram o ator Daran Norris para narrar Henry Danger, o filme, por conta de sua voz lá nos Estados Unidos ser bem popular, sendo ele o dublador americano do Cosmo de Os Padrinhos Mágicos. Só que há uma teoria que eu encontrei, pessoal, pelos lugares mais obscuros da internet, que foi o próprio Thunderford que inventou e criou a história de Henry Danger, o filme, por isso ele é um narrador. Provavelmente não é verdade isso, isso aí é uma creepypasta, né? Mas é engraçado de se pensar que o narrador do filme tem alguma conexão, indireta ou até mesmo direta, com os Thundermans. Agora, meus amigos, sobre a dublagem brasileira, temos bastante referências. O dublador do Henry mesmo, o Eduardo Drummond, pessoal. Mas se me dão licença, pros negócios é sempre uma boa hora. Compre agora. Dublou um dos principais antagonistas, vilões do filme dos Thundermans, o Dark Mayhem Jr. Olha, que surpresa interessante essa. Então descobriram o nosso segredo. Eu já disse isso antes aqui no canal, mas é interessante a gente lembrar. Temos também a dubladora Bia Menezes, que dubla sabe quem? A Piper Hart, em Henry Danger, o filme. Decidi fazer uma surpresa pro meu irmão e pro melhor amigo dele. E aí lembrei que a Charlotte está em Harvard agora. Incluindo a versão vampira dela, a versão vilanesca Van Piper. Já vai tão cedo, irmão. Lindo. Mas a Bia Menezes também é dubladora oficial da Chloe Thunderman, seja na série original, Não esqueçam da Thunder Baby, baby. no filme dos Thundermans Pulando a Phoebe. Sua vez, Max. e agora no novo spin-off Os Thundermans o Undercover. Eu sou a Chloe, sou nova aqui. E detalhe, meus amigos, a série já estreia aqui no Brasil dublado no dia 7 de abril na Nickelodeon. Ironicamente, há uma outra semelhança com Chloe Thunderman e Piper Hart, mostrada no filme de Henry Danger. Isso vem mais especificamente da Van Piper, pessoal. Ela pode se teleportar, entre aspas, de forma instantânea, se transformando, se tornando morcegos. E qual é o superpoder principal da Chloe Thunderman? O teletransporte. Além disso, meus amigos, Van Piper tem um outro poder muito similar a uma outra pessoa que faz parte da família Thunderman. Adivinha quem? A Electress. Porque ela tem eletrocinese, então precisam de duas Thundermans para fazer uma Van Piper. E tem mais referências envolvendo superpoderes similares dos Thundermans com o filme de HD. Exemplo, meus amigos, o campo de força verde do Harry Hart, que é o mesmo poder do Dark Mayhem, que é da mesma cor.
mas não é tão eficaz, como eu já falei aqui no canal. O do Dark Mayhem, por exemplo, é um escudo, tipo do Capitão América. Já o do Henry é uma cúpula que cobre muito mais o corpo inteiro. E o Dark Mayhem pode se levitar, como já vimos em The Thundermans. E o Henry Hart meio que pode voar agora com o seu campo de força. Querendo ou não, levitar é voar, é parecido pelo menos. Outro detalhe sobre isso é que a forma como Henry Hart, pessoal, aparece voando no céu é a de um meteorito verde. E os Thundermans enfrentam meteoros em Metroburg no filme O Retorno dos Thundermans. Estão vendo? Além disso, meus amigos, Henry Thunderman voa. E o seu pai, Pop Pop, o Sargento Thunderman, também voa. Avante! Além disso, meus amigos, há um outro super-herói e um outro vilão no filme de Henry Danger que voam. O Jasper alternativo, o Capitão Bigodão. Abro alas para o Capitão Bigodão. E até mesmo o Blackout, que voa se transformando em uma sombra. Por falar em Blackout, meus amigos, o que vimos no filme de Henry Danger pode ser exatamente o que mencionaram na série dos Thundermans. Blackout. Já que a versão do vilão que vimos no filme de HD não é exatamente aquela que nós vimos em Força Danger. Eu sou o seu alvo, tá bom? Leva minha alma, cara. Eles têm o mesmo nome, mas, segundo a produção do filme de Henry Danger, são personagens diferentes. E fica claro essa mudança pelo visual do vilão no filme ser diferente, né? Ele ganhou um poder novo, 2 poderes novos, garras, poder de sombras. E no episódio Quem é a Sua Mãe, da série original de Os Thundermans, um personagem chamado Cedric, bem chatinho, menciona o Blackout. Escondi seu chicote caso inimigos como Blackout viessem procurá-lo. Cedric se refere ao Blackout como um certo inimigo mortal da Electress, a mãe da família Thunderman, pessoal. E eu sei que apesar do roteiro do episódio disponível pela internet dizer que o vilão mencionado na verdade era Black Bolt e não Blackout, como eu já falei anteriormente aqui no canal, ainda assim, pessoal, a pronúncia feita pelo Cedric foi Blackout. Blackout. Eu até achei uma cena dele falando em inglês o nome do vilão e é Blackout. E eu não tinha pensado nisso antes. Mas esse Blackout do filme, além de deixar tudo escuro, ele se transforma em sombras. E isso poderia torná-lo um inimigo digno da Electress, né? Que acaba, de certa forma, sendo o oposto do Blackout. Ela gera luz e eletricidade, coisas opostas ao que o vilão gera. E o de Força Danger até poderia ser também o que foi mencionado em Os Thundermans, porque de certa forma ele também gera escuridão, mas foi tratado como um caçador de recompensas, que sugava as almas das pessoas com seu machado. Isso virou uma bagunça, mas eu acho que o Blackout do filme pode ser sim o Blackout mencionado em Os Thundermans. Agora temos uma referência, pessoal, nas cenas de entradas dos super-heróis. Há uma certa semelhança de The Thundermans Return com Henry Danger, o filme, nessa parte. Em The Thundermans Return, pessoal, as pessoas da cidade ficam assustadas por conta de uma ameaça muito poderosa, os meteoros que iriam destruir Metroburg. Henry Danger, o filme, meio que é a mesma coisa. Todo mundo fica olhando meio desesperado para uma ameaça que é o Blackout, que deixa a distopia em uma escuridão profunda. O que foi? Tem medo de escuro? E nos dois filmes, é notável que mais do que um super-herói seria necessário para essa situação, pois nem a polícia de Metroburg, e nem a polícia de Dystopia, e nem mesmo Jasper, aparentemente poderiam ser o suficiente para impedir os meteoros e o Blackout. E então no filme de HD, Henry Hart entra em cena fazendo um pouso de super-herói. Isso é... Eu acho que sim. E os Thundermans, no filme deles, também entram em cena fazendo poses de super-heróis. Nenhum super-herói vai salvar a gente! Eu acho que tem que ser mais de um. Eu acho que... deles! E a reação das pessoas em ambas as cidades
foi aplaudir por falar em pose de super-herói no filme de HD, quando Missy Martin está convencendo Henry Hart a ir salvar uma mulher inocente do vilão Treinador Craig. Ela faz uma pose! Um super-herói sempre atende ao chamado. E essa pose é muito similar a uma pose que os Thundermans fazem no começo do filme deles. Thunderman! Electress. Laser Girl. Kid Quick! Thunder Baby. Além de tudo isso, a trama de Henry Danger tem uma certa semelhança com a trama de The Thundermans Return. É bem diferente, mas é igual, porque a mensagem por trás de ambos os filmes destacam que a amizade e a família devem prevalecer, devem vir em primeiro lugar antes da fama. Em The Thundermans Return, por exemplo, Max e Phoebe são heróis muito famosos, a Thunder Girl e o Sushi Boy, como diz a Barbie, a mãe deles. O problema é que os dois pegam muito pesado com isso, meus amigos, querendo ser os melhores super-heróis sem se importar com os seus familiares, sabe? Mas vocês prometeram que seria uma noite em família. Foi mal, mãe. Somos os chefes. Força T, se prepara. Os gêmeos se perdem na fama. Já em Henry Danger, o filme, meio que acontece o mesmo. Henry Hart cai na mesma armadilha da fama, negligencia o seu melhor amigo Jasper. E o anúncio? A gente ficou bonito? Aham, nós ficamos sim. Esse é o anúncio? Amigo, você tá desfocado. O Jasper parece um fantasma lá no fundo. E a visita do seu amigo Schwartz e da sua irmã, que faz parte da sua família, a Piper Hart. Tudo porque ele só quer fama. Nesse outro mundo, deve ter uma boa razão pra não sermos mais amigos, né? Eu acho que eu tava muito ocupado. E famoso. Além disso, os mundos de Henry, Max e Phoebe são virados de cabeça para baixo. Henry Hart acaba sendo preso em fanfics de uma super fã dele. Max e Phoebe perdem seus empregos. Quando isso acontece, eles percebem o quanto erraram em não valorizar a família e a amizade. A gente queria que essa casa fosse a nova sede da Força T. Pra gente sempre colocar a família em primeiro lugar. Você é um baita amigo. E eu não conseguia ver isso, mas agora eu tô vendo. E tem uma referência mais direta aos Thundermans, mais especificamente a Thunder Girl. Pessoal, no quarto da Missy Martin, podemos ver, sabe o que? Algumas tiras de jornais bem famosos coladas na parede, pois Missy precisou recolher toda a informação possível sobre o Kid Danger para conseguir trazê-lo até o seu quarto, até a sua cidade. Em um dos jornais é possível notar que em uma manchete, meus amigos, temos algo como Kid Danger e Thunder Girl em uma luta ousada em cima de um trem. Isso é basicamente o que acontece no crossover Danger e Thunder. Já fazia um tempo desde que Henry Danger e os seus spin-offs não referenciavam dessa forma os Thundermans. Esse crossover foi lembrado pela última vez no primeiro episódio de Força Danger apenas. Parece que o Henry, a Charlotte e os irmãos Thunderman fizeram a maior parte. Mas quem sabe, pessoal, futuramente tenhamos um novo super crossover entre esses heróis. E eu tenho novas teorias sobre isso que eu vou falar mais pra frente aqui. E você, notou essas referências e semelhanças que eu comentei do filme de HD com os Thundermans? Comentem que eu quero saber as opiniões de vocês. Deixe seu like e se inscreva no canal.